Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Salve minha Bahia, viu? Aliás, minha Bahia, dê licença que eu já tô entrando. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Esse é o programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz. É feito pra você e por você. Bora! Vem, chega! Tava com saudade. Tá aquele abraço forte, caloroso, e você que tá do outro lado da telinha. Eu fico daqui só ligado em você, sabia? Hoje é quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Tô feliz, hein? Tô sabendo aqui que somos o programa Vice-Líder! Isso mesmo! Canta, galinho! Desperta nossa Bahia de ponta a ponta! A Bahia está com Aratu 24 horas e a gente está com o povo baiano. Quero saber se você já mandou a sua mensagem pra gente. Mande agora a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para a nossa Central do Galinho. O Zap é o 999860003. Aproveite e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu. E tem o meu, tá? @AlexSilvestre.tv. Você também pode acompanhar a nossa programação, sabe aonde? No nosso canal do YouTube. E como é que eu faço para assistir, Silvestre? Põe aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, @TV Aratu Oficial. Você vai acompanhar a transmissão do nosso programa na manhã de hoje. E se você perdeu aí uma das edições, você vai poder rever. Então aproveita, entra no nosso YouTube, compartilha essa live, deixa seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal. Tem muita coisa que você pode fazer aí no nosso canal do YouTube. Inclusive, interagir aqui no chat, tá? A galera vai mandando mensagem aqui, muita gente perguntando, cadê Silvestre? Silvestre apareceu e eu quero ir com você agora aos destaques da edição de hoje. Guerra do tráfico de drogas assusta moradores da localidade do Brongo, no bairro do Iapeí. Dani Mazei, bom dia, Dani. Oi, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente acompanhou o trabalho da Polícia Militar na caçada aos traficantes armados do IAPI. Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar foram até as principais localidades de biqueiras, de bocas de fumo, como o Brongo, o Milho e também a Divinéia. Tá bom, Dani, já você retorna aqui então no nosso Aratu 24 horas com todos os detalhes. E mais, a polícia investiga um duplo homicídio no município de Dias d'Ávila. As investigações apontam que suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. É isso mesmo, Marcos Henrique? Bom dia. A nossa equipe do Aratu 24 horas está na região metropolitana de Salvador, em Dias d'Ávila. A área da 36ª Companhia é responsável pelo policiamento. A nossa equipe está acompanhando rondas, abordagens de rotina aqui em Dias d'Ávila, porque nas últimas 24 horas, 2 adolescentes foram mortos, a mando do Comando Vermelho. Mas esses 2 jovens, de acordo com informações da nossa equipe de reportagem, têm ligação com o Comando Vermelho. E o programa que é vice-líder na Bahia, nas manhãs, vai mostrar também. Falso policial foi preso com um veículo roubado durante abordagem em Lauro de Freitas. Com ele, foram encontrados um carro clonado e a identidade militar falsificada. Tássio Michel, bom dia. Durante o patrulhamento de rotina em Lauro de Freitas, guarnições da polícia do Batalhão Apolo prenderam um homem que se passava por policial. Além de apresentar uma identidade funcional falsa, Fernando Sampaio Lisboa estava conduzindo um veículo Corsa que possuía restrição de furto e circulava com placa clonada. Agora 6 horas e 3 minutos na Bahia. 3 é o número de policiais militares que foram condenados à prisão por tortura racial contra um adolescente. Jovem foi xingado e torturado com socos, pontapés e tapas pelos agentes. Nas imagens a gente consegue ver, inclusive, aí tudo isso que eu acabei de falar e a gente vai trazer os detalhes, então, sobre esse caso aqui no nosso Aratu 24 horas. Gangue da XRE. 3 motos roubadas foram recuperadas pela polícia em Caçange após uma operação que investiga uma gangue especializada nesse tipo de crime. Um dos veículos foi usado em um assalto contra um policial em Cajazeiras. Já então os detalhes desse esquema que tinha aí, gente, tinha sido alvo, né, da Polícia Militar e que foi então desmantelado. Já aqui então todas as informações sobre esse caso no Aratu 24 horas. E mais, polícia recupera motocicleta levada em assalto, mas o dono do veículo diz que recebeu apenas parte da motocicleta no momento que fez a retirada na Delegacia de Furtos e Roubos. Na segunda-feira, quando eu cheguei aqui para pegar minha moto, né?
ela estava assim, totalmente depenada, sem os pneus, jogada. Eu não reconheci minha moto. Quando eu vi aquela situação, sinceramente, eu fiquei sem chão. A vontade que me deu foi de gritar, de chorar, não sabia nem o que fazer. 6h05 na Bahia, na última reportagem da série O Poder Delas, a gente mostra o trabalho diferenciado da fisioterapeuta dermatofuncional Sandra Fontes, que se especializou no cuidado de peles negras e fundou uma escola para dividir aí todo o conhecimento adquirido com outras profissionais. É uma profissional que faz a diferença então na nossa sociedade. Já já você vai conhecer essa história do nosso Aratu 24 Horas, que também traz os destaques da política no nosso Papo de Política. João Tran, tava com saudade. Bom dia para você, João. Bom dia, alegria estar com você de novo, Alex. E vamos falar de política, claro. A Operação Verão. Governador Jerônimo Rodrigues lançou a nova programação com efetivo policial. Você vai saber os detalhes logo mais. Política, segurança pública, futebol, tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 Horas. Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. 6h06. É ele, avisa que é ele, o vice-líder. O Aratu 24 Horas chegando na casa dos baianos, das donas de casa, dos trabalhadores, com essa imagem linda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos no ar, falando de ponta a ponta do nosso estado, e que alegria mais uma vez estar com você aqui, entrando na sua casa. Quero inclusive mandar um abraço aqui muito especial para minha colega Dani Mazei, que segurou as pontas esses dias aí, e para toda a minha equipe que cuidou muito bem do nosso Aratu 24 Horas. E lógico, para você aí de casa, porque esse programa não existe sem você e sem você também, meu compadre João Tran. Bom dia. Bom, tá de volta, que alegria essa parceria de novo. Tô feliz também, hein, João? Eu tô feliz por você estar de volta. Você tá feliz também? Tô feliz. Agora eu percebi que tá diferente, eu tá tô com diferente? visual. Não, você tá com a barba alinhada, gostei. Dei uma alinhada aí. Como é que é, minha diretora Camila Falcão? Hã? Não, sim, ela tá falando do meu look. Sim, Camila não deixa passar nada, né? Pois é, tô me inspirando no meu compadre. 6h07, é o programa compadre. Vice-líder, hein? Pois é, todo mundo feliz aqui na TV Aratu. Me diga uma coisa, o que você adianta aí pra gente? E se você viu e não você viu? Rapaz, 2 dias fora aí, ó, já tá me tratando diferente, tá vendo, Camila? E aí, Joãozinho, conta, vai, quero saber. Vamos falar da Operação Verão, Alex. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou novas ações, pensando no período em que a Bahia é o principal ponto de atenção de todo o Brasil, de todo o mundo, vem turistas para cá. Para isso, a gente precisa saber receber bem todos eles. Em especial, quando se fala de segurança, ter policiamento nas ruas é tão importante. Novas viaturas entregues, outros detalhes também para o Corpo de Bombeiros. Enfim, tudo isso é um dos principais assuntos que eleitoralmente tem repercutido, claro, que é a segurança pública. Fazer o turismo acontecer não é só fazer show, não é só ter a nossa rede hoteleira pulsando, mas sim saber bem recepcionar. E isso o governador Jerônimo Rodrigues se comprometeu a partir desta entrega. Ele também comentou outros assuntos. Ele falou, inclusive, dos empréstimos na Assembleia Legislativa. Ele pediu mais um, teve mais um aprovado. E ele disse que esse reforço na segurança pública só está acontecendo porque os deputados estão com ele votando e aprovando empréstimos importantes. Assunto polêmico, inclusive, em termos de eleição. Mas vamos ouvir o que o governador Jerônimo Rodrigues comentou sobre a Operação Verão. É uma operação que nós estamos aproveitando para fazer entregas de 169, mais 169 viaturas, inclusive viaturas aquáticas para o Corpo de Bombeiro, mas é do Fundo Nacional, mas é também de recursos próprios do Estado, graças aos empréstimos que a gente pede autorização da Assembleia Legislativa para o Pró-Segurança poder fazer uma entrega maciça. Acompanhamento, e o que é a Operação Verão? É você garantir que naqueles pontos mais visitados, mais frequentados, as pessoas vejam a presença do efetivo ali. Mas nós não vamos parar com as operações rotineiras. Nós continuaremos firme no enfrentamento ao crime organizado, ao investimento do crime, a qualquer tipo de violência. Então nós continuaremos, que é o crime organizado entrando nas farmácias, roubando aquelas canetas emagrecedoras e vendendo no mercado paralelo. Então nós ontem demonstramos que há 6 meses atrás a inteligência já vinha levantando isso.
Agora, com, digamos assim, o pesar na mão do crime, nós também pesamos a mão nas operações, logramos êxito nessa demonstração. É um recado, é a mensagem para o crime organizado compreender que nós não estamos brincando. João, é muito importante que a gente equipe as nossas polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, a Polícia Técnica. São viaturas que vão ajudar, inclusive, no trabalho dos agentes, aí, principalmente dos policiais militares que fazem esse trabalho mais ostensivo nas ruas, nos becos e vielas, nos asfaltos aqui de Salvador e também da nossa Bahia, combatendo o tráfico de drogas, o avanço de facções ditas importantes nesse cenário do tráfico, como o Comando Vermelho, também o PCC e braços dessas facções aqui na Bahia. Mas a gente precisa, inclusive, reforçar uma coisa que o próprio Jerônimo Rodrigues falou, que é a questão do serviço de inteligência. É preciso que a nossa polícia esteja muito bem estruturada também nesse ponto, porque aí a gente previne também que os crimes eles sejam realizados no nosso estado e dê mais segurança, então, ao nosso povo, João. Exato, Alex. E um ponto muito importante que o governador comenta é que essas ações não podem ficar apenas para os turistas. Então, precisa ter esse reforço por causa da Operação Verão. Claro, vai chegar muita gente aqui em Salvador e também em toda a Bahia, mas também precisa continuar com as operações naturais, corriqueiras, do dia a dia. Esse assunto importante que o governador toca, esperamos que seja assim, vamos cobrar que assim seja. E também ele falou das canetas emagrecedoras, hein, Alex? Assunto que também tem gerado debate, inúmeros assaltos a farmácias, questão que virou estética, questão que virou de saúde, mas também que virou de segurança pública. A Bahia tem que estar atenta também a isso. Vem cá, João, você tomou ou só cortou o açúcar? Tomei, já para começar bem o dia, né? 6 horas da manhã. Você tomou a canetinha? Ah, não, achei que era café. Entendi. Você bebeu um gole de café e perguntou se eu tomei. Eu queria saber se você tinha... Não, Silvão, pois é. Ô, João, me fala uma coisa aqui. E essa história aí que o PSB ele pode receber deputados do PP? Exato, Alex. Migração dos deputados. Esse é um dos grandes assuntos que tem movimentado a base de Jerônimo Rodrigues. Você percebe na imagem Jerônimo Rodrigues e outros deputados do PP. O PP que saiu formalmente da base do governador, ingressou na oposição, no União Brasil, o grupo de ACM Neto, e esses deputados que votam com Jerônimo estão nessa negociação. Para onde vão em 2026? Fato é, minha gente, não tem nada definido ainda, mas a articulação com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tem andado nos bastidores. Lídice da Mata já se posicionou, a deputada federal, ex-prefeita de Salvador, e disse que sim, está acontecendo esse debate, só que para isso, minha gente, tem todo um cálculo eleitoral de quem esses deputados representam, quais cidades eles representam e, em especial, se eles não vão chocar com a bancada que já está do PSB por lá. João, então tudo é número, é? Tudo é número, é? A gente acha que os caras são amigos de fato, então tudo é número. Tem a amizade, tem o cafezinho, mas tem também esse debate que corre o coeficiente eleitoral. Se um deputado vai chegar a mais, pode derrubar o número de votos do partido, isso impacta na quantidade de cadeiras que a Assembleia vai ter em termos desta bancada, deste partido. Então, esse debate também acontece. E Fabíola Mansur, que vocês viram na imagem, ela é de Irecê, tem sua base por lá e tem se mostrado preocupada também. Se não vai chegar um deputado de outro partido, que sim é importante, ela já disse que vai recepcionar, porque é bom que o partido dela aumente, o PSB, mas se aumentar e derrubar ela, já não vai ser tão positivo, né? Ô, João, a gente vai falar agora, eu vou virar a página aqui junto com você e falar de uma coisa. Sei que você e Camila Falcão, a nossa diretora, não estão felizes, porque vocês não se enquadram nisso, tá? Mas eu quero falar agora se você com soubesse. você. Eu quero falar com você agora. E com você de casa aí, que também, assim como Camila Falcão e como o nosso João Tran, isenção do imposto de renda até 5 mil. Lula sancionou aí essa promessa eleitoral e ampliou essa faixa. Isso quer dizer que ampliou essa faixa. Quem ganha acima tem que... Continua contribuindo. Agora, a grande questão, Alex, foi muito debatido, inclusive, é se não iria aumentar uma tributação parcial. Ou seja, se quem ganha 5 mil vai pagar X, quem ganha 6 mil vai pagar também imposto, só que num valor maior, 7 mil outro valor. Para poder cobrir, é isso? Exato, o rombo dessa proposta. Então, esse foi o debate. Assim, se todo mundo paga, e aí a partir até 5 mil, quem recebe até 5 mil não vai pagar mais...
Quem que vai pagar essa conta, né, Silvão? Você? Esse debate é interessante, né? Esse debate é muito interessante, porque de onde é que vai sair esse dinheiro, o João Tran? Questão que precisa ser fechada até o final deste ano. A gente vai acompanhar esse assunto porque a lei orçamentária anual precisa continuar dentro do teto de gastos. Então, se aumenta essa isenção, ou seja, o governo passa a arcar com esse valor, perde essa receita, alguma outra forma de entrar o dinheiro tem que chegar. Isso daí está em aberto, está em conversas no Congresso Nacional, inclusive com propostas do governo Lula que têm sido barradas no Congresso. Até porque, vocês estão vendo essa imagem aí da cerimônia de assinatura, de sanção dessa ampliação da faixa de isenção de imposto de renda, até R$5 mil. Quem não está aí, minha gente, é Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Apenas esteve presente representantes do governo federal, representantes do governo Lula. Ou seja, a relação não está boa no Congresso Nacional. No Senado, desde quando Davi Alcolumbre tentou colocar o nome de Rodrigo Pacheco no STF, no Supremo Tribunal Federal, e Lula indicou Jorge Messias. Aí azeitou de vez. Inclusive, já tem data para essa batida dele, viu? Vai acontecer em dezembro. No lado da Câmara, também tem essa questão, porque Hugo Mota tem se mostrado insatisfeito desde o PL da antifacção. O governo Lula diz que não teve protagonismo nesse debate como queria, e Hugo Mota pautou mesmo assim. Fato é, minha gente, tem todas essas rusgas, mas o que é importante a gente saber? A relação do governo Lula com o Congresso Nacional está muito difícil, está muito complicada, em especial com assuntos que precisam ser pautados importantes, como a lei orçamentária anual e outros debates que devem acontecer no ano de 2026, ano eleitoral. Mas o ponto de hoje da política é isenção do imposto de renda ampliado até R$5 mil. Então, você que recebe até R$5 mil não vai precisar declarar um imposto de renda a partir de 2026. É uma notícia muito boa, hein, João Tran? Agora, 6h16 aqui na Bahia. Ô, compadre, enquanto você vai passando suas redes sociais aí, eu vou pedir para o Silvão pensar numa frase motivacional para eu dar hoje aqui no nosso Café com Silvestre. Passa suas redes sociais, porque hoje o pensamento do dia vai ser com ele. Ele não deixa um fora da roda. Deixa não. Vá. Vocês acessam www.aratuon.com.br e também meu Instagram, @JoãoTran, para a gente continuar falando desses e outros assuntos, viu, Alex? Tava com saudade, viu? Tava com saudade, compadre? Será que o Silvão pensou? Ô, Vaguinho, mostra ele. Pode mostrar? Pode? Mostra, Silvão, aí. Silvão, quero saber o pensamento do dia, hoje, quinta-feira, 27 de novembro, nosso cinegrafista querido, direto da câmera 1, Silvão, qual que é que eu repito aqui? O pensamento do dia. Qualidade de vida. Para você que está acompanhando o Aratu 24 horas, é importante focar na nossa qualidade de vida. Às vezes, a gente sai de um canto para o outro em busca dessa qualidade de vida, mas tudo que a gente precisava, na verdade, estava lá. Vamos refletir, viu? Gostou? Gostei. Foi no improviso, viu, Silvão? Aê! Gole, João. Pegou o gancho e puxou com tudo. Aí a dupla é boa também. Valeu, viu? Silvão. Um abraço para você e para todos os nossos cinegrafistas que fazem parte desse projeto Aratu 24 horas, tá bom? Ô, gente, agora sabe para onde eu vou? João Tran, obrigado pela sua participação. Eu quero chamar agora a nossa previsão do tempo. Vamos então aqui ao cardápio na nossa telinha. Você que está nos acompanhando, as cidades selecionadas hoje foram Salvador, Jequié, Juazeiro. A gente começa então por Salvador. Em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima de 25 graus e a máxima de 31. A gente segue então agora, pega a estrada para Jequié. Um abraço a todos os moradores. A quinta-feira também será ensolarada. A temperatura vai variar, tá? Entre 20 e 24 graus. Já em Juazeiro, o dia também será com muito sol. Preparem aí o protetor solar, porque vai ter sol, hein? A máxima pode chegar a 36 graus e a mínima a 24. Agora, às 6h19. Deixa eu agradecer você que está chegando aqui no seu Aratu 24 horas. Bem, da nossa previsão, eu já vou seguir direto aqui para trazer informação para você. Vim para a câmera 3 com o nosso querido Vaguinho, porque uma guerra do tráfico de drogas assustou moradores da localidade do Brongo, lá no IAPI. Dani Mazei acompanhou essa ação, gente, da polícia no bairro e vai chegar agora com informações pra gente na manhã de hoje. Dani, bom dia, Dani.
Oi, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente acompanhou o trabalho da Polícia Militar na caçada aos traficantes armados do IAPI. Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar foram até as principais localidades de biqueiras, de bocas de fumo, como o Brongo, o Milho e também a Divinéia. Vasculharam toda a área, se depararam com homens armados no Brongo, teve troca de tiros no Brongo e a Rondesp BTS chegou no apoio. Então, policiais da Rondesp BTS se juntaram aos policiais da área da 37 e trocaram tiros com os criminosos armados, que não aceitam, né, Alex, ser presos. Eles acabam aí atirando na direção dos policiais, tem um revide, então aconteceu o confronto no IAPI. Os criminosos não foram alcançados, eles conseguiram fugir por uma área de mata. A informação é que eles conhecem o local, então eles correram na área de mata, né, fugindo da polícia e conseguiram pular um muro até a localidade do Milho. E a informação é que eles estão escondidos em uma casa do Milho. A polícia está tentando, juntamente com o serviço de inteligência, chegar até a localização exata, chegar até a casa em que esses traficantes estão. No IAPI, tem localidades que são do CV e localidades que são do BDM. A informação é que desde o final de semana está tendo uma guerra pesada entre as duas facções que estão disputando a boca de fumo, tanto no Milho quanto no Brongo. No Milho tem um campo de futebol com pichações do BDM, do bonde do maluco. O CV chegou na localidade cobrindo as pichações do BDM e colocando por cima as pichações do CV, do Comando Vermelho, né? Mostrando aí que realmente existe essa disputa, porque quando eles chegam, eles tentam demonstrar poderio, tentam demonstrar poder aí, pichando as iniciais das facções criminosas. Então a gente incursionou tanto de carro quanto a pé, junto com a Polícia Militar, na tentativa de localizar e prender esses criminosos. Pista quente, então, no IAPI. Enquanto isso, Alex, os moradores de bem é que sofrem com esta guerra aí das facções. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Ok, Dani, pode voltar assim, a gente está atento aqui no nosso Aratu 24 horas. Gente, é o que eu estava falando com o João Tran agora há pouco. A polícia tem investido justamente nos nossos policiais. A gente percebe aqui, ó, PMs entrando em vielas justamente para combater esses traficantes, colocar esses traficantes atrás das grades. Nesse caso, conseguiram fugir. Por isso também a importância do serviço de inteligência, porque a polícia precisa estar um passo à frente da bandidagem, saber para onde exatamente esses criminosos fogem. Estão atuando no IAPI, mas quando eles saem daí, onde que é o ponto de apoio? É por isso que entra então o serviço de inteligência, policiais apaisanas que entram nas comunidades, começam a sondar literalmente essas regiões. São trabalhos importantes como esse então para poder combater o tráfico de drogas. E eu sigo com mais violência e mais notícias aqui, infelizmente, na manhã de hoje, porque uma onda de assaltos está assustando moradores de Simões Filhos, aqui na região metropolitana de Salvador. A polícia reforçou o patrulhamento na região após novas ocorrências. Diego Macedo é quem traz mais informações pra gente. Tem câmeras de segurança, hein, Diego? Bom dia. Pois é, Alex, a nossa equipe recebeu informação de que 2 homens em cima de uma moto está atacando pessoas lá em Simões Filho, região metropolitana aqui de Salvador. A informação que a gente recebeu é que eles estão assaltando as pessoas ali na região, bem próximo à Policlínica Regional de Simões Filho. A nossa equipe recebeu a informação de que uma mulher esteve na manhã desta quarta-feira na delegacia informando que foi assaltada. E que na saída, pelo menos 2 pessoas estavam chegando, informando que também foram assaltadas por 2 homens em cima de uma moto. Ou seja, na manhã desta quarta-feira, pelo menos 3 pessoas foram assaltadas por esses 2 homens. A polícia já está investigando esse caso, mas ainda não sabe qual é a placa desta motocicleta, nem o tipo de moto, nem a cor dessa moto também. A polícia deve utilizar imagens de câmeras de segurança
segurança para tentar desvendar quem são esses dois homens que estão cometendo este crime lá na região de Simões Filho. A gente, Alex, tem a imagem aí de uma pessoa sendo assaltada, parece que ela está apagando uma pessoa, um motoboy, quando esses dois homens chegam e cometem o assalto. Então, pessoas de Simões Filho, moradores de Simões Filho, que passam ali, têm o costume de passar ali na região da Policlínica Regional de Simões Filho, todo cuidado é pouco, porque tem dois homens em cima de uma moto cometendo assaltos. Todo cuidado é pouco. E quem tiver informações sobre esses dois homens aí, mais uma vez mostrando as imagens, quem tiver informações, entrar em contato imediatamente com a polícia, viu, Alex? Com imagens de Denilson Mota, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Diego, obrigado a toda a sua equipe aí. A gente percebe então mais uma ação criminosa registrada aqui na nossa Salvador. A gente percebe o momento ali que a vítima ela é assaltada e o modo operandi bem semelhante aos outros que a gente vem noticiando aqui, né? Sempre criminosos ou em boa parte aí dessas ações, criminosos em uma motocicleta que acabam então rendendo as vítimas no meio da rua, geralmente ali no início da manhã, quando a população está saindo para trabalhar, ou então no retorno para casa, é justamente o momento que esses criminosos aproveitam e rendem aí a nossa população e leva todos os pertences. Agora, às 6 horas e 25 minutos, a polícia está investigando um duplo homicídio registrado, gente, em Dias Dávila. As investigações apontam que os suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Quem tem outras informações em relação a esse caso pra gente é ele, o repórter Marcos Henrique. Bom dia, Marquinhos, com você. A nossa equipe do Aratu 24 horas está na região metropolitana de Salvador, em Dias Dávila. A área da 36ª Companhia é responsável pelo policiamento. A nossa equipe está acompanhando rondas, abordagens de rotina aqui em Dias Dávila, porque nas últimas 24 horas, 2 adolescentes foram mortos, a mando do Comando Vermelho. Mas esses 2 jovens, de acordo com informações da nossa equipe de reportagem, têm ligação com o Comando Vermelho. Mas a motivação, você vai entender agora. Na segunda-feira, a polícia estava realizando rondas em uma determinada área aqui de Dias Dávila. O Jonas, que é integrante do Comando Vermelho, foi morto. O gerente, o braço direito de Cid, liderança do Comando Vermelho aqui em Dias Dávila e também na região metropolitana de Salvador. Com isso, após a morte de Jonas, que trocou tiros com a polícia, o que aconteceu? Cid, liderança pesada do Comando Vermelho, começou a suspeitar que seus integrantes teriam dado a informação para a polícia aonde o gerente dele estaria. E aí ele ordenou as 2 mortes. Pela manhã, um adolescente foi morto. Pela noite, outro adolescente foi morto com vários tiros. A gente sabe do trabalho da Polícia Militar, o trabalho efetivo para poder localizar os criminosos, combater a criminalidade e principalmente afastar os criminosos que tentam tocar o terror na região metropolitana de Salvador. A Polícia Civil já está investigando, 25ª Delegacia Territorial, responsável por apurar, investigar os suspeitos desses 2 crimes, um pela manhã e outro pela tarde. E o que chama a atenção é que eles pertenciam à mesma facção do autor desse crime. Os autores desse crime, principalmente o mandante, que é o Cid, Mad Mac. E aí, será que eles realmente teriam ruído a corda, passado informação para outras pessoas para chegar na Polícia Militar? Essas informações estão sendo levantadas pela Polícia Civil. E o resultado é esse. A nossa equipe acompanhando o Esquadrão Águia, que está circulando em diversas áreas aqui de Dias Dávila, acompanhando a Polícia Militar, realizando abordagens de rotina. Porque se os criminosos querem fugir no fundo dos carros ou até mesmo estiver circulando com carros clonados, a polícia vai localizar e encaminhar para a delegacia. E fica à disposição da justiça. Mas o cenário, infelizmente, é esse. Os 2 adolescentes foram mortos de uma forma cruel. Mas será que eles deram a informação e roeram a corda com Cid, liderança do Comando Vermelho? Isso a nossa equipe do Aratu 24 horas está acompanhando de perto e vamos ver o resultado nos próximos dias. Será que Cid vai ordenar outros crimes com integrantes? Porque Jonas estava em um esconderijo.
Só os criminosos do Comando Vermelho que sabiam onde o gerente Jonas ficava nos últimos dias. O resultado para Jonas foi parar na terra prometida, porque ele meteu bala na polícia e o resultado, infelizmente, foi negativo para ele. A polícia no trabalho para localizar os criminosos e localizar drogas e armas desses criminosos, independente da facção. De um lado, o Comando Vermelho, do outro lado, o bonde do maluco. Marquinhos, mas a gente também tem aqui no meio a população, o cidadão de bem. E justamente é você aí de casa que me assiste agora, aqui na audiência todas as manhãs. Você que é dona de casa, que precisa ir na quitanda ali para poder comprar a partir de agora aí todo o material que você vai usar no seu almoço de hoje, ou você que é trabalhador ou trabalhadora e precisa pegar o ônibus, precisa pegar o busão. Quando você passa por localidades como essa aí, eu sei bem como é que é, tem que passar correndo, tem que passar atento ou atenta, porque a qualquer momento um rival pode invadir uma região que o tráfico de drogas impera, a própria polícia também pode chegar aí na tentativa de realizar prisões, tanto prisões preventivas ou então em flagrante, e a população fica então no meio dessa guerra, literalmente, que vive a nossa Salvador, tá bom? Já eu vou trazer aqui pra você uma situação do policial fake, né? O policial fake, é essa aí? Não, esses aí são 3 policiais que foram condenados por essa ação aí, ó. Ó lá, você acompanha o momento da agressão durante uma abordagem. Eu vou trazer os detalhes pra você já no seu Aratu 24 horas. Esse vídeo, ele repercutiu muito, girou toda a nossa Bahia, tá? E já então eu vou trazer os detalhes agora, 6 horas e 31 minutos, você fica com a gente. Quero aqui, recepcionar você que está chegando agora no nosso Aratu 24 horas. Bom dia, não conhecia o nosso programa? Muito prazer, eu sou Alex Silvestre, todos os dias entro na sua casa aqui, sempre de segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã. O nosso programa é o programa que mais cresce em audiência nas manhãs dos baianos. E obrigado, a gente deve muito isso a você, tá bom? Eu vou seguir com o nosso noticiário, vou falar agora aqui, tô aqui na 2, vou falar para você agora sobre um domingo de emoção e resultados positivos. Aliás, esse é um dos destaques, viu, minha diretora Camila Falcão, do nosso momento de esporte já aqui no nosso Aratu 24 horas, tá? Isso foi na Fonte Nova, já então Fabrício vai estar aqui no nosso Aratu 24 horas trazendo todos os detalhes do mundo do futebol. Agora eu sigo aqui, Camila Falcão, para falar sobre uma dessas motos aí, mostradas. Me dá aí a reportagem de Lara Linhares, tá? Porque a polícia conseguiu desmantelar a gangue da XRE, hein, Camila Falcão? Você viu isso aí, minha diretora? Quem tem mais informações pra gente sobre isso aí é a nossa repórter Lara Linhares. Com você, Lara, bom dia. Rafael tá emocionado. Tá aqui em lágrimas, ele trabalha aí como motorista de aplicativo e no último fim de semana ele teve o veículo roubado em Cajazeiras. Cerca de 2 horas depois, a moto foi recuperada pelo Batalhão Apolo e foi trazida aqui, para esse pátio, o pátio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo. Ele queria, lógico, levar a moto já no mesmo dia, no sábado, mas não podia fazer isso porque era fim de semana e teve que esperar até segunda-feira. Quando ele chegou aqui na segunda-feira para retirar o veículo, a moto estava sem as rodas, sem os pneus. Ele tomou um susto, registrou um boletim de ocorrência e não acreditou nessa situação. Eu estou aqui com o Robson Mello e vou pedir para ele mostrar para vocês. Não é a primeira vez que eu faço um ao vivo como esse não, viu? Esse portão aqui extremamente frágil, na parte de cima nem arame tem. Então, a gente já mostrou outras situações como essa, de pessoas que tiveram que deixar os veículos aqui nesse pátio e, infelizmente, foram surpreendidas, porque na hora em que retornaram, esse veículo não estava nas condições completas. Vou conversar aqui com o Rafael agora. Foi no último sábado, você conseguiu, ter seu veículo de volta, ficou super feliz, mas na segunda-feira teve essa surpresa infeliz de ver que sua moto estava sem as rodas, sem os pneus. Com certeza. Na segunda-feira, quando eu cheguei aqui para pegar minha moto,
ela estava assim, totalmente depenada, sem os pneus, jogada. Eu não reconheci minha moto. Quando eu vi aquela situação, sinceramente, eu fiquei sem chão. A vontade que me deu foi de gritar, de chorar, eu não sabia nem o que fazer. A polícia te deu alguma resposta? Você registrou um boletim de ocorrência, mas alguma coisa foi feita? Registrei sim um boletim de ocorrência e eu fui orientado a tirar minha moto daqui, porque se eu deixasse aqui, poderia não encontrar mais nem a carcaça da moto como eu levei para casa, né? O que é que fica para você a sensação de um pai de família que precisa desse veículo para trabalhar? Com a sensação de insegurança, porque quem era para me dar segurança, realmente eu não tive essa segurança, porque eu saí daqui, deixei minha moto no sábado boa. Quando eu voltei, eu encontrei minha moto nessas condições, então... O telefone dele não está parando de tocar. Ele já recebeu diversas ligações de pessoas que querem ajudá-lo. Esse jogo aí das rodas, né, os pneus com as rodas, custa mais ou menos aí R$ 2.500. Então ele precisa, no mínimo, desse dinheiro para poder voltar a trabalhar. Já teve gente que ligou, dizendo que vai dar uma ajuda a ele. Ele ficou emocionado, está esperançoso e agora está aí com fé de que vai conseguir voltar a trabalhar. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Ok, Lara, obrigado. Gente, essa reportagem que a Lara trouxe aí foi justamente desse rapaz, o Rafael. Ele teve essa motocicleta que foi tomada de assalto. A moto foi recuperada pela polícia intacta, pode segurar o TP, tá? Intacta, e foi levada então para o pátio da Delegacia de Roubos e Furtos. O que acontece? No momento que ele foi fazer a retirada, foi isso que ele recebeu da motocicleta, apenas a carcaça, né? Ó lá, você imagina, o Samir, pneu é caro, né? Quanto é que tá um pneu de uma motocicleta? Uns 200 contos? Pois é, levaram aí os pneus dessa motocicleta e ele ficou revoltado, emocionado, inclusive, porque ele achou que ia ter a moto recuperada intacta. Mas diferente disso, né? O que a gente vê na imagem aí é apenas a carcaça, literalmente. E Lara Linhares acompanhou, inclusive, uma outra situação envolvendo motocicletas. A gangue da XRE. 3 motos, gente, elas foram roubadas. Elas foram roubadas e depois recuperadas pela polícia lá em Caçange. Isso após uma operação que investiga uma gangue especializada nesse tipo de crime, tá? Um dos veículos, ele foi usado em um assalto contra um policial lá em Cajazeiras. Já posso chamar a Lara de volta? Porque Lara também acompanhou essa situação aí. Você tá vendo, inclusive, aí todo o momento da abordagem policial que levou, então, essas motocicletas até a delegacia. Lara, bom dia mais uma vez. Explica tudo pra gente. Com você. Exatamente, 3 veículos, 3 motos foram recuperadas aí nessa ação que foi feita em conjunto com a companhia, a 49ª Companhia Independente de Polícia Militar e a 52ª. Eles conseguiram aí recuperar 3 veículos que tinham sido roubados, estavam no bairro de Caçange. Inclusive, um desses veículos foi usado no final de semana num assalto em Cajazeiras, quando roubaram o veículo e uma pistola de um policial. Ou seja, 3 motos aí que foram recuperadas, foram trazidas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Ponto aí para a polícia. Nessa ação estava fazendo um mapeamento no bairro de Caçange, no momento em que conseguiu alcançar esses 3 veículos que tinham sido roubados e, portanto, agora vão ser devolvidos aos proprietários. As 3 motos foram trazidas aqui para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Lara, obrigado aí pelas informações. O que chama a atenção é que todas as motocicletas que foram levadas aí pelos criminosos pertencem a uma única marca, né? Elas são de uma única marca, são motos altas, motos inclusive, a XRE, pois é, são motos inclusive que facilitam aí durante uma fuga. Por exemplo, se o criminoso está realizando uma dessas motocicletas em um assalto, em um outro crime, no momento que a polícia chega ali durante essa ação criminosa, eles conseguem fugir facilmente porque uma motocicleta dessa, por ser mais alta, consegue passar com uma certa facilidade em um quebra-mola, em uma lombada e até mesmo por um buraco, em uma rua mais esburacada. Se precisar, Vaguinho, inclusive, descer uma escadaria mais baixa. Se o criminoso tiver uma certa habilidade aí no guindom, ele pode descer. Você sabia? Porque os caras conseguem empinar
Como é que chama aqui? Na empinar? Os caras empinam motocicletas. É a gangue do randandandandan. Então, assim, na maioria das vezes, esses caras que dão aí literalmente o grau, eles roubam essas motocicletas já pensando em outras ações criminosas que podem ser realizadas por meio delas, tá? E uma dessas motos aí, gente, que foi mostrada na reportagem de Lara Linhares, ela foi tomada de assalto lá em Lauro de Freitas. Veja aí o que diz a vítima dos assaltantes. Então, foi uma situação bem complicada, né? Eu estava transitando lá em Lauro de Freitas, na região de Buraquinho, quando 2 motos com 3 meliantes me abordaram, estavam armados, pediu que eu parasse a moto. Eu ainda tentei me desviar deles, mas não foi possível porque tinha uma segunda moto atrás de mim. E botaram a arma para mim e levaram o meu veículo. Aí eu pedi um socorro no condomínio próximo, liguei para a polícia e logo em seguida chegou uma viatura. Como a minha moto ela tem rastreio, aí pelo aplicativo os policiais começaram a rastrear e começaram a fazer a perseguição. E nos levou até um local chamado Cassange, lá em Lauro de Freitas, ali na região do CIA, na zona de mato. E com o meu rastreio conseguiu também localizar as outras 2 motos, que foram as mesmas motos que eles usaram para me assaltar. Pois é, e a gente percebe aí pelo testemunho, pelo relato da vítima, que essa motocicleta ela tinha o rastreador, né? Muitas das vezes o trabalhador, quem trabalha inclusive como aplicativo aí, entrega por aplicativo, precisa financiar esse veículo. Tem a parcela, inclusive, aí é um assalto em Stella Maris, ó. Mais uma vez a gente percebe aí uma ação criminosa que foi registrada por câmeras de segurança de criminosos utilizando motocicletas, abordando inclusive uma vítima que também aparentemente estava numa motocicleta ali, ó. E o que eu estava falando para você de casa é o seguinte, na maioria das vezes o trabalhador baiano ele precisa financiar esse veículo para poder ganhar o pão de cada dia com essa motocicleta e também pagar por meio desse trabalho o financiamento da motocicleta. Aí vem um criminoso e leva. Só que para além do financiamento, da manutenção e da gasolina que o trabalhador precisa colocar, né, o investimento, ele precisa também fazer um outro investimento que é justamente com esse sistema de segurança, que é a questão do GPS, do localizador e até mesmo aquelas travas de segurança que a gente sabe que existe. Fabrício, tem moto, Fabrício? Bom dia. Mas eu tenho um certo receio de moto e aí, depois de um tempo, alguns relatos de acidentes com amigos, eu acabei deixando a moto um pouco para trás, porque a moto é o para-choque, né? É o para-choque. Você é o próprio para-choque. E você, como morador de Salvador, tinha seguro? Tinha algum equipamento para... O rastreador também. Na época, a gente tinha um rastreador, como hoje tem também no veículo. No veículo, né? Tem que ter, né, amigo? Ó, eu comecei aqui falando de coisa ruim, mas agora eu quero falar de coisa boa. Futebol. O homem tá de volta, em 6h41 na Bahia. Mas bom a gente dia. pode seguir acelerando, né? Com Bahia e Vitória nessa corrida do Campeonato Brasileiro. Que bom estar de volta, Alex. Estamos juntos, né? Estamos juntos sempre, irmão. Bom dia pra você, os amigos do Aratu 24 Horas, pra gente falar dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tá emocionante. Bahia e Vitória precisam vencer os jogos que restam. São 3 para cada um. Na última rodada, venceram e não faltou emoção dos atacantes que decidiram o jogo. Eric Pulga pelo Bahia, Renato Kaiser pelo Vitória. No futebol, tem gol que vale 3 pontos e tem gol que vale emoção. Emoção em forma de lágrimas, lágrimas de 2 personagens da dupla Bavi. Eric Pulga, o nosso Pulguinha, atacante do Bahia, carregava o peso de 189 dias sem balançar as redes. A última vez foi em maio, no clássico contra o Vitória pela 9ª rodada do Brasileirão. Desde então, Pulga enfrentou 2 lesões que o tiraram da equipe por vários jogos. Quando a bola beijou o fundo do gol do Vasco, o camisa 16 explodiu de emoção. Caiu em prantos. Mas se engana quem acha que o choro foi pelo simples fato de voltar a marcar. E a perda de um amigo, né, que já tem há muito tempo, e quero dedicar esse gol para ele, aquele motivo de muita felicidade também, porque lá de cima ele tá me guiando, tá me dando forças, que sempre acreditou em mim, e esse gol vai para ele. A 800 quilômetros da Fonte Nova, no estádio Ilha do Retiro, em Recife, mais emoção em Vitória 3, Sport 1. O terceiro gol do jogo, marcado por Renato Kaiser, que saiu do banco para deixar sua marca, não foi somente um gol. Foi um reencontro com ele mesmo, que não marcava há 6 partidas, desde o Bavi do dia 16 de outubro. Quando o artilheiro do clube chutou de esquerda, a bola desviou e balançou a rede, Kaiser bateu no peito e extravasou. O gol que tirou a zica do atacante também tirou o Leão da zona de rebaixamento.
Após o apito final, abraçado com o presidente do clube, Fábio Mota, Kaiser não se conteve em lágrimas. Glória a Deus. Olha lá, o que eles vieram fazer aqui a festa. Eles merecem muito mais do que nós. Vibrante, intenso, emotivo. O carinho de Kaiser com o Vitória tem sido algo corriqueiro. Contra o Bragantino, ele viveu cada minuto final como um torcedor ao ser substituído. Sofreu com a pressão dos adversários nos minutos finais e respirou aliviado com o fim do jogo, em que o Vitória venceu por 1-0 com gol dele. Eric Puga e Renato Kaiser mostraram que chorar não é fraqueza. É parte do espetáculo que envolve muitas histórias. Meus amigos, 2 dos protagonistas dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eric Puga não marcava há 6 meses e fez esse gol importantíssimo contra o Vasco. O Kaiser não marcava há 2 meses e fez um dos gols importantes contra a equipe do Sport. O Sport lá do seu Recife, viu, Alex? Pois é, do nosso Recife, porque onde eu entro você também chega, meu irmão. E Recife é lindo, adoro, praia de Boa Viagem, meu Deus. Quanta beleza, viu? Pois é, mas bastante emoção, inclusive. Como é? Já deu vontade de ir pra lá agora. Já deu vontade de ir pra lá? Só tem Passa lugar no Porto da Barra também é bom. Nossa Bahia também, né? A Bahia incomparável. Depois a gente dá uma moral para Recife. Bom, pois é, a gente tá vendo os atacantes de Bahia e Vitória tentarem, né, resolver os problemas nessa reta final de campeonato. O Bahia briga por uma vaga direta à Taça Libertadores e o Vitória briga para escapar do rebaixamento. Nessa briga pela vaga direta à Taça Libertadores, o Bahia tem Botafogo e Fluminense como principais adversários. E o técnico Rogério Ceni analisou a situação de final de campeonato. Acho que o positivismo ele tem que existir. Hoje, se a gente olhar a tabela de classificação, a gente vê o Fluminense 1 ponto atrás e o Botafogo 2 à frente, que é a nossa, né, realidade desse momento. O Botafogo, se eu não me engano, joga Corinthians Cruzeiro fora, nós jogamos Juventude Sport fora em casa, né? Nós temos que primeiramente pensar em ultrapassar. Botafogo joga que não depende só da gente, né? Mas depende muito da gente, porque se nós não fizermos a nossa parte, não vai ser o Botafogo que vai caminhar para trás. Então, eu acho que primeiro para jogos não existe. Nós temos que ter mais coragem, viver mais o jogo, competir mais. Eu acho que a maneira como nossos jogadores são, eles são de mais técnica, mas fora de casa, se não houver essa parte física, nós não vamos conseguir. Fizemos até um bom jogo contra o Inter, um bom segundo tempo contra o Inter, né? E nós temos que ter isso como objetivo. É o que eu falo, é a diferença entre você entrar num campeonato brigando numa pré-Libertadores em fevereiro ou entrar num campeonato de maneira direta, quem sabe até numa vaga num pote 3, o que seria de suma importância pra gente na parte dos 2 jogos fora de casa na reta final, que faz muita diferença. E para isso nós temos que competir nesse ano. Temos um jogo difícil, logicamente, também contra o Fluminense fora de casa, um concorrente da vaga, né? Mas nós temos que viver primeiro esses jogos. Vivemos hoje, conseguimos nossos 3 pontos, ultrapassamos o Fluminense, entramos numa 6ª vaga. E agora nós temos esse jogo fora de casa que vai ser o grande desafio do momento. Se a gente conseguir esses 3 pontos, continuamos a briga aí pela classificação direta à Libertadores. Agora às 6 horas e 46 minutos, eu quero saber de você. Você, Fabrício Cunha, quer saber quem tem a tabela mais difícil? Eu acho que o Fluminense tem a tabela mais difícil, mas o Botafogo também tem uma tabela complicada. Não foi o que eu perguntei. Você quer saber ou não quer? Quero. Quer? Então eu vou mostrar pra você. Vamos lá? Vamos lá, quem tem? Bota aqui no telão. Tela cheia agora, porque Fabrício Cunha vai explicar pra gente com você, vai. Olha a tabela do Fluminense, meus amigos. Pega o São Paulo em casa, o Fluminense tem 1 ponto a menos do que o Bahia, pega o Grêmio fora de casa e depois pega o Bahia, o próprio Bahia, que pode ser um confronto direto por essa vaga direta à Taça Libertadores. Olha os jogos do Botafogo. O Botafogo tem 2 pontos a mais do que o Bahia. Só que o Botafogo pega o Corinthians lá na casa do Corinthians. E depois pega o Cruzeiro, que ainda briga pelo título. É bom lembrar que essa semana o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. O Palmeiras perdeu do Grêmio por 3-2, o que condicionou o Cruzeiro de ainda ter chance no Campeonato Brasileiro. Então o jogo do Botafogo são 2 jogos bem complicados. Enquanto isso, o Bahia pega o Juventude, que praticamente está na 2ª divisão. E depois pega o Sport, o pior time do Campeonato Brasileiro. O Bahia precisa somar 6 pontos nessas 2 partidas. Essa dificuldade toda fora de casa, citada pelo Rogério Ceni, os números do Bahia fora de casa não são bons, mas contra o Juventude, um time que, repito, praticamente já caiu para a 2ª divisão, o Bahia tem a obrigação de conquistar esses 3 pontos. Então, se vence Juventude, se vence o Sport, e em casa o Bahia é muito grande... Sua expectativa é que o Bahia meta 3 aqui?
que vence o Juventude. 3 pontos aí. Seja 1x0, 2x0, 3x0, acho que não importa tanto o placar, mas tem que ser um placar de triunfo, para que o Bahia some 3 pontos. Depois enfrenta o Sport, vencer para mais 3 pontos. Se o Bahia somar 6 pontos naqueles 2 jogos, amigo telespectador do Aratu 24 horas, acho muito difícil não ultrapassar o Botafogo. Imaginar que o Botafogo vai somar 6 pontos contra Corinthians e Cruzeiro, acho muito difícil. Mesmo acredito aqui, ó, o Grêmio venceu o Palmeiras na última terça-feira. Venceu o Palmeiras, que briga pelo título. Então, acho que o Fluminense também vai ter dificuldade encarando o Grêmio lá na Arena Grêmio, fora o jogo contra o poderoso São Paulo dentro de casa. O São Paulo não faz um grande campeonato brasileiro, mas briga pela 8ª colocação, que gera um interesse para o tricolor paulista de querer pontuar lá no Maracanã contra o Fluminense. Então, quem tem a tabela mais complicada, Fabrício? Botafogo e Fluminense. A do Bahia é uma tabela acessível, porque o Bahia, conquistando 6 pontos contra a Juventude Sport, vai para o confronto direto contra o Fluminense, provavelmente precisando apenas de um empate. Porque, repito, que não acredito que Fluminense e Botafogo irão somar 6 pontos contra esse adversário. Você não tá querendo muito do tricolor baiano, não? Essa questão do fora de João, casa, né? Você acha que o Bahia faz? Hã? Você acha que consegue, Samir? O Bahia não vence fora de casa desde o Corinthians, né? De lá pra cá, 8 partidas que o tricolor não vence fora de Salvador. Mas é o que eu acabei de falar, o Juventude faz uma campanha terrível 33 pontos, tá praticamente na 2ª divisão. É um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro. O Bahia, com o elenco que tem e pelo que tá brigando no campeonato, tem que vencer o Juventude, tem que vencer o Sport. E aí, contra o Fluminense, seja o que Deus quiser, jogo no Maracanã, pode ser que o Bahia precise apenas de um empate, né? Imaginando que o Fluminense não vai conseguir 6 pontos contra São Paulo e Grêmio. Tá muito acirrada essa reta final de Campeonato Brasileiro para quem briga por vaga direta na Taça Libertadores. E o Bahia tá vivíssimo, para mim, inclusive, um dos favoritos à conquista de uma dessas vagas. Do outro lado tem o Vitória, que também tem uma briga difícil contra o rebaixamento. Vitória tem uma sequência bem complicada pela frente e os seus adversários também são muitos, né? Juventude, Fortaleza, né? A gente tem também o Santos, o Internacional, o Ceará, o próprio Vasco ainda está na briga do Vitória. Então a gente coloca essa arte aqui agora, né? A arte do rebaixamento antes de ouvir as palavras do técnico Jair Ventura. Olha aqui, né, essa arte que mostra como as equipes que brigam ali com o Vitória contra o rebaixamento também terão jogos difíceis pela frente. Tá aqui, ó. Ó, o Internacional pega Vasco e São Paulo fora de casa já de cara. Chance do Inter perder ponto ali é muito grande, Alex. E depois encerra com o Bragantino em casa. A tabela do Vitória também é difícil. Vitória pega o Mirassol, sensação do campeonato, 4º colocado. Deu 3-0 no Ceará no início da semana. Depois pega o Red Bull Bragantino lá em Bragança. Também é sempre complicado pegar o Red Bull por lá. E encara o São Paulo em casa na última rodada. Não tá fácil pro Vitória. Mas desses times é quem vive o melhor momento. O Vitória não perde há 4 jogos. Já já o Jair Ventura vai falar sobre isso. O Santos pega o Sport, para mim um jogo fácil. Pega o Juventude fora. Neymar tá machucado, não joga mais o Campeonato Brasileiro, o que acaba sendo ruim pro Santos, né? O Neymar, toda a polêmica, ainda é o jogador mais técnico do time santista. E encerra com o Cruzeiro, que ainda pode estar vivo na última rodada na disputa por título, até pelo vice-campeonato. Então o Santos tem 2 jogos de razoáveis para fáceis, mas depois encerra com o poderoso Cruzeiro. Juventude já praticamente rebaixado, pega Bahia, Santos e Corinthians. O Fortaleza também praticamente rebaixado, enfrentou o Bragantino ontem, pega Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. E o Ceará, esse Ceará é quem tem mais pontos aqui, Alex. Ele tem 42. Só que o Ceará perde o 3º, o 1º e o 2º. Então pode ser que o Ceará não some sequer um ponto nesses 3 jogos finais. E aí seria uma oportunidade para que os demais pudessem ultrapassar o Vozão. E já pensou, o Vozão caiu, fez um campeonato seguro o tempo inteiro. Mas perdeu do Inter em casa e tem essa sequência dificílima pela frente, pegando simplesmente os 3 melhores times do campeonato. Então o Ceará tem uma missão difícil, para mim é um time que corre muito risco. Acho que Juventude já caiu, Fortaleza também, junto com o Sport, que já está lá. E a briga vai ficar entre Santos, Vitória, Inter, Ceará e talvez o Vasco, que a gente não colocou aqui nessa tabela, mas que tem 42 pontos e também tem seus riscos. Jair Ventura tem apostado justamente nisso, nesse bom momento do Vitória. Como eu disse, dentre os concorrentes a escapar do rebaixamento, o Vitória é quem vive o melhor momento. Não perde há 4 jogos, né, Jair? 4 jogos de invencibilidade, que corrobora a situação que a gente vem numa crescente esportiva, de performance, e não vinham as vitórias. E hoje o nosso camisa 9 volta a marcar, então a gente estava precisando nesse momento na reta final. Você vê que o Davidson danou a fazer gol lá no Fortaleza, já tirou o Fortaleza
da briga lá de baixo já está nos alcançando. Então todo clube, todo time precisa dos seus camisas 9 para estar fazendo gol. Né? O Baralhas, que eu apelidei ele quando nós trabalhamos juntos de volante artilheiro, hoje voltou a marcar, graças a Deus, na minha vez aqui também. E é importante, nessa vitória nos deixa ainda vivíssimo dentro da nossa competição. Hoje uma vitória que, cada vez que a gente não ganha, a gente vai ficando mais longe dos objetivos. E quando a gente vence, a gente ficando mais próximo. Tá aí Jair Ventura, né, que tem tido um retrospecto maravilhoso desde que assumiu Vitória. São 5 vitórias e 4 derrotas, além dos empates. É um técnico realmente que mudou a perspectiva do Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão na sua reta final pegando fogo, Alex. Eu vou tocar num assunto que talvez seja um assunto mais para ano que vem, 2027, mas que já está na cabeça do torcedor rubro-negro há muito tempo. A nova Arena Barradão, projeto saiu e foi publicizado para o torcedor rubro-negro. Quem esteve na apresentação do projeto de modernização do Barradão viu de perto as imagens da futura estrutura. Um complexo renovado, ousado e que promete transformar o santuário rubro-negro em uma arena multiuso para 40 mil pessoas. A nova praça esportiva aponta para um futuro que vai além do futebol, com realização de shows a nível internacional, shopping center, museu, restaurantes, áreas de convivência e novos camarotes. A cobertura, planejada para cobrir cerca de 2/3 da arena, se tornou o principal ponto de crítica. Tem torcedor achando que o novo Barradão deixará muita gente exposta ao sol e à chuva. A gente não precisava mais enfeitar mais nada, a gente queria cobertura, pô. Era um teto sobre a nossa cabeça. O projeto foi aprovado por unanimidade pela diretoria do Leão e agora aguarda a aprovação dos conselhos fiscal e deliberativo para que tudo saia do papel. A previsão é que a obra tenha início em junho do ano que vem e seja concluída no primeiro semestre de 2029. Peraí, gostaram ou não gostaram? Porque o sol na muleira não dá nem pra entender direito isso aí. Olha, a arena tá linda, o projeto maravilhoso, a gente acabou de ver, realmente muito moderna. Só que o torcedor do Vitória sempre sonhou com a cobertura do Barradão. Pois é, cara, eu acho que merecia. Se a arena não contempla a cobertura, deixou o torcedor ressabiado. Mas eu a gente acho confia que, no projeto. inclusive, eu não entendo bem a parte técnica dos padrões de uma arena, ô Fabrício. Mas eu acho que o que diferencia de um estádio comum é justamente isso, né? As arenas, a maioria delas são cobertas. Exatamente, né? Todo o conforto que a arena pode proporcionar. A arena também tem um modelo de ser multiuso, né? Então também para shows, outros eventos. É por isso que existe também o modelo de arena, mas a cobertura para os torcedores, né? Só em parte do estádio realmente deixa ali. Esse torcedor, por exemplo, fez uma crítica, né? A gente acabou de ouvir. Ele acha que a cobertura é fundamental para que haja de fato conforto, né? A gente lembra que muitas vezes o torcedor do Vitória sofreu com a chuva, com o sol, justamente porque o Barradão é legal, tem uma estrutura, né, uma topografia muito bacana, porque é uma espécie de vale, né? É um estádio, vamos dizer assim, enterrado, né? Ele não é elevado, edificado, e sim enterrado num vale. E no projeto tem arquibancada do outro lado também? É, assim, a parte mais central vai ter ali uma cobertura, como a gente viu, né? Tá vendo tem ali? arquibancada em todos os lados aqui, ó. Que é uma realidade bem diferente hoje, inclusive, do estádio, né? Agora, a cobertura realmente eleva também os padrões financeiros, né? Valor de obra e tudo mais. Talvez isso tenha sido considerado, mas acho que tem que ser considerado também a opinião do torcedor. Torcedor esse que estará sábado às 4 da tarde no Barradão, apoiando o Vitória contra o Mirassol. Faça Jogo sol ou difícil, chuva. Importantíssimo. Então, o Vitória encarando o Mirassol no sábado, no Barradão, tenho certeza lotado. Um dia antes, o Bahia encara o Juventude lá em Caxias do Sul, jogo às 7 horas, e tanto o Bahia quanto o Vitória, dentro dos seus respectivos objetivos, precisando vencer de qualquer maneira, Alex. 6h57 na Bahia, hein, Galinho? Ô, irmão, pô, você dá aula, velho. Suas redes sociais, liga aí. Tamo junto. @Fabrício S. Cunha, vem pro Aratu 24 horas, vem pra TV Aratu. Vem pro No Campo do 4, hein? Domingo, 10 horas da manhã. Tô esperando todo mundo. E hoje à noite tem No Campo do 4 Live às 9 horas, hein? Estarei com o timaço do No Campo do 4 esperando você. Valeu, Alex. Ele narra, joga bola e vende o peixe dele. Grande Fabrício Cunha, tamo junto, meu irmão. Ó, e hoje, gente, na última reportagem da série O Poder Delas, a gente vai mostrar o trabalho diferenciado de uma fisioterapeuta dermatofuncional, a Sandra Fontes, que se especializou no cuidado de peles negras e fundou uma escola para dividir aí todo o conhecimento adquirido com outras profissionais. Vamos acompanhar.
Eu me chamo Sandra Fontes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, que é uma especialização dentro da área da fisioterapia, que a gente trabalha com reabilitação da pele, né? Sendo que a gente pode estar atuando tanto na estética quanto no pós-operatório de cirurgias plásticas. Me especializei também em peles negras, que hoje é o meu foco, é onde eu realmente direciono todos os meus atendimentos. Eu sou de Salvador, baiana, apesar da minha família ser sergipana, mas eu nasci aqui, sou soteropolitana, e encontrei na minha profissão assim uma realização muito grande, né, profissional. Eu amo a minha profissão porque nos dá assim muitas possibilidades. E dentro da profissão, quando eu estava nos primeiros anos de formada, eu sempre fui em busca, né, de uma dermatologista para cuidar da minha pele. Sendo uma mulher negra, eu tive essa dificuldade de encontrar alguém que de fato entendesse da pele negra e que quisesse também arriscar em atender, porque foi o que eu ouvi de algumas dermatologistas. Ah, sua pele não precisa de muita coisa, ah, sua pele não pode fazer peeling, porque senão pode manchar. E aí eu fui encontrando, né, os obstáculos, e quando eu comecei a atender, a clinicar, na minha primeira clínica, eu encontrei, né, muitas pacientes com essas dores. Foi quando eu idealizei a Academia Brasileira de Peles Negras, que é a primeira escola de especialização em peles negras do Brasil, para justamente, além de ensinar, poder produzir conteúdo científico, né, para minhas alunas, para a população de Salvador, para que a gente consiga, no futuro, ter mais embasamento científico para poder cuidar da pele e também das patologias, que são muitas também. Durante a minha trajetória, né, profissional, eu tive alguns medos, né? A gente vai passando por algumas etapas que a gente às vezes não tem muito apoio, né? E ali a gente vai vendo, será que eu estou realmente no caminho certo? Será que eu estou escolhendo um caminho mesmo que eu vou ter êxito e também um retorno financeiro, né? Quando eu fui para Portugal fazer meu mestrado, eu vendi minha clínica, vendi meu carro, que eram as únicas coisas que eu tinha, porque meus pais não tinham condições de me manter em Portugal pagando o mestrado. Né? Então eu tive esses desafios, tive o medo de não dar certo, né? de ser apenas uma aventura. Eu ouço muito das minhas alunas que eu sou inspiração, porque eu furei uma bolha. O que acontece? No meio da estética, quando a gente começou a trabalhar com peles negras, só tinha uma referência no Brasil, que era uma médica, que ela é do Rio de Janeiro. E ela não dava muito acesso a ela, né? Primeiro porque eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta, então esse acesso já foi um pouco ali limitado, né? E aí ninguém nos ensinava. Eu acho que o conhecimento não é para ficar com a gente, o conhecimento tem que ser compartilhado. E quem sabe de verdade não tem medo de concorrência, não tem medo do que o outro vai pegar com a sua informação e vai fazer. O poder delas, para mim, é ver a transformação de quando elas chegam com aquela dor de uma cicatriz, uma mancha, e eu ver, depois de 30 dias de tratamento, elas saindo poderosas, empoderadas e com uma outra autoestima. Então, para mim, esse é o poder que eu vejo nelas, assim, de transformação mesmo. De não ter vergonha mais, de estar ali muitas vezes sem maquiagem, para não esconder manchas, né? Que está ali aceitando o seu cabelo, fazendo sua transição. Muitas vezes ali a gente já tratando aquele cabelo e elas conseguindo não ficar mais escravas de muitos, né, procedimentos que já faziam antes. Então, para mim, o poder delas é ver elas assim empoderadas e com a autoestima lá em cima. Oferecimento. Sebrae ao lado delas. Força, negócio, futuro. Minha Bahia, agora às 7 horas e 12 minutos. Quero pedir aqui mais uma vez a sua participação no nosso Aratu 24 horas, na nossa Central do Galinho. O Galo já cantou, tá esperando a sua mensagem, hein? Você tá tomando um cafezinho aqui junto comigo? É café de verdade, tá? Pode mandar aqui pro nosso Zap Zap, manda uma foto. Eu quero inclusive mandar um beijo aqui pra Bel Sanches, que mandou mensagem pra gente aqui dizendo o seguinte: bom dia, Alex, senti sua falta na TV. Mas pela manhã eu já estou acostumado com você.
deixa aí de assistir. Ela fala o nome de uma outra emissora aqui. Até às 7h30, porque você, por conta de você... Cadê tu? Tô de volta, um cheiro pra você. Teve mais mensagem aqui também da Sandra perguntando: Sandra Couros, cadê você, homem? Tô de volta, tá? Quero mandar um beijo pra você aí, um beijo pra todo mundo do YouTube. Tô conectado, ligado aqui em todo mundo que manda mensagem pra gente. Inclusive, Ateliê Ana Miranda mandou aqui também mensagem, sentindo falta do pernambucano. Um cheiro grande pra todo mundo aí, tá bom? Todo mundo que tá em casa agora, sintonizado no Aratu 24 horas, direto dos estúdios da TV Aratu, Federação Salvador, Bahia. Canta galinho de ponta a ponta do nosso estado. Gente, eu quero falar sobre ele, né? O cantor Márcio Vitor, da banda Pissirico, ele deu um susto, hein? Deu um susto na gente, Além dos fãs e familiares, né? O artista, ele foi internado no Hospital Aliança, aqui de Salvador, após sentir um desconforto aí, também dores no peito. A assessoria do cantor informou que ele passou por exames e o quadro de saúde é estável, graças a Deus, hein? A toda a equipe do Aratu 24 horas aqui, toda a equipe, deseja melhoras a Márcio Vitor, viu, meu amigo? A gente deseja melhoras aqui pra você, que ele retorne logo, logo aos palcos. Carnaval tá chegando aí e a gente quer ver o Márcio brilhando como ele sempre brilhou então, em todos os carnavais e shows. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Sempre muito irreverente, né? Você gosta dele, João? Curte pra caramba o Márcio Pissirico? Pois é. Falso policial, ele foi preso com um veículo roubado durante a abordagem em Lauro de Freitas. Com ele foram encontrados um carro clonado e uma identidade militar falsificada. É isso mesmo, Tássio Michel? Bom dia! Durante o patrulhamento de rotina em Lauro de Freitas, guarnições da polícia do Batalhão Apolo prenderam um homem que se passava por policial. Além de apresentar uma identidade funcional falsa, Fernando Sampaio Lisboa estava conduzindo um veículo Corsa que possuía restrição de furto e circulava com placa clonada. Tá curioso, tá curiosa para saber mais sobre esse caso? Os detalhes é logo depois do intervalo, mas antes você fica agora com um recado do nosso patrocinador. Este ano foi muito especial para nós. As Telhas Simonace Nordeste completou 30 anos na Bahia e 70 anos no Brasil, investindo no social e novas parcerias. Sempre inovando, com controle rígido de qualidade, melhor rendimento e uma produção ecologicamente correta, assegurando o padrão elevado e satisfação dos nossos clientes. Neste Natal, renove o que te protege, te dá conforto e segurança. Sua casa. Boas festas. Telhas Simonace Nordeste. Qualidade acima de tudo. Olha aí, já estamos de volta na tela do 4.1, na sua manhã, na manhã do povo, Galinho. A gente tá com imagens lá de fora. O negócio tá meio nublado, meio cinzentado hoje, né? Que é isso, minha Bahia? Aqui em Salvador é assim, é um tempo bipolar. Tem hora que tá sol lá em Paripe, no Porto da Barra, ali no Iguatemi, tá meio chuvoso. É a nossa Salvador, a nossa cidade querida. Quero pedir, inclusive, que você mande aí como é que tá. Tira uma foto da janela da sua casa, manda pra nossa Central do Galinho, no nosso Zap, que é o 999860003. Rosane tá lá, nossa querida Ru, tá na redação nesse exato momento esperando aí a sua mensagem e o Galinho também, viu? Gente, sigo com notícia aqui, presta atenção. Um falso policial, ele foi preso com um veículo roubado durante uma abordagem lá em Lauro de Freitas. Com ele, gente, foram encontrados um carro clonado e uma identidade militar falsificada. Quem vai explicar esse caso pra gente é ele, o repórter Tássio Michel, na tela do povo. Com você, Tássio. Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 horas. Olha só, quando a gente pensa que já viu tudo, a gente fica surpreso com a notícia de um policial fake. É isso mesmo, um policial que não é policial, utilizando uma identidade funcional e um carro roubado. Olha só, e tudo parou aqui, viu? Durante o patrulhamento de rotina em Lauro de Freitas, guarnições da polícia do Batalhão Apolo prenderam um homem que se passava por policial. Além de apresentar uma identidade funcional falsa, Fernando Sampaio Lisboa estava conduzindo um veículo Corsa que possuía restrição de furto e circulava com placa clonada. Fernando foi conduzido junto com o automóvel para a Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos e poderá responder por uso de documentação falsa.
falsa e possível associação criminosa, conforme análise da Polícia Civil. E a gente segue acompanhando. Parece até brincadeira, mas não é. Um policial fake. Com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel para Aratu, 24 horas. Já votasse, Tássio? Deixa eu te falar uma coisa, Tássio. Tem pessoas, ô amigo, que tem o sonho de ser policial. E aí dá alguma coisa na cabeça, não estou falando que isso é uma justificativa. Dá algo na cabeça que vai tentar ser policial, mas você não pode conseguir as coisas por meio do crime, porque isso aí é um crime, né? Ele falsificou a própria identidade. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que estudam e conseguem chegar até uma corporação, conseguem a farda, conseguem, então, esse título, essa coisa de estar ali em um lugar de destaque, porque o policial, ele pode sim ser considerado um herói aí da segurança pública. Afinal de contas, é a corporação que tem essa missão de nos defender. O problema é quando pessoas de caráter duvidosos entram para uma corporação e mancham, então, essa farda que é tão importante para tantos. Por que eu estou falando isso? Porque 3 policiais militares, eles foram condenados à prisão por tortura racial, gente, contra uma adolescente. O crime ele foi registrado em 2020, no bairro de Paripe. Toda essa ação dos PMs, ela foi filmada por moradores. Nas imagens, é possível ver os agentes xingando e torturando aí um jovem com socos, pontapés e tapas, enquanto se referia aí ao seu cabelo. A gente percebe aí, ó, pronto, é o que a gente chama de baculejo. Olha isso aí. Olha aí, esse policial em questão, ele puxa ali o cabelo, né? Na imagem a gente consegue ver, e dá socos nas costelas desse adolescente que está passando por essa abordagem policial. E logo em seguida, dá um pontapé, literalmente ali, ó. Ó, presta atenção, em câmera lenta agora, ó. No xingamento, que a gente não vai poder colocar, ele se refere aí à questão do cabelo dele, né? Eu não vou nem repetir o que ele disse, porque a polícia, ou melhor, a justiça já analisou e deu então a sentença, deu a condenação. Outros 2 policiais envolvidos nessa ação faziam parte, gente, da guarnição. Eles não chegaram a bater no adolescente, mas não impediram aí o colega de cometer então essas agressões. Soldado Laércio Santos Sacramento, ele foi condenado a 3 anos e 11 meses. O subtenente Roque Anderson Dias Rocha a 2 anos e 7 meses e o soldado Márcio Moraes Caldeira a 2 anos e 7 meses de prisão. Todos também foram então exonerados dos cargos, tá? Por medo de retaliações, a família desse jovem decidiu se mudar do bairro de onde tudo isso aconteceu. Ele foi incluído, inclusive, aí no programa de proteção a testemunhas e defensores de direitos humanos da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, tá? É uma imagem lamentável, mas a justiça, então, ela foi feita em relação a esse caso que aconteceu em Paripe. Ó, eu tô seguindo com o nosso Aratu 24 horas. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu noticiário de todos os dias. Esse é o seu Aratu 24 horas, tá bom? Fica comigo aqui, não muda de canal. Larga o controle porque agora eu tenho um recado pra você. Não, peraí. Vocês viram o que a TIM fez na Black Friday? Tem smartphone saindo por menos de R$500, pessoal. Uma indecência. Um preço escandaloso desses não dá para perder. Só na Black Friday indecente da TIM, você garante o Galaxy A06 5G de 128 GB por 12 vezes de R$ 42 ou R$ 499 à vista no TIM Controle Plus. Ficou fácil trocar de smartphone, hein? Menos de R$ 50 por mês. Ó, e não é só o aparelho, tá? No TIM Controle Plus, você ainda manda bem com o streaming incluído para escolher e trocar todo mês. O WhatsApp para mandar mensagem, áudio e figurinha e muita internet. Final do mês e você curtindo, compartilhando, ouvindo suas músicas, assistindo filmes. Mande bem nessa Black Friday com um TIM Controle e um smartphone novinho. Se perder, vai se arrepender, hein? Mude agora mesmo. TIM Controle. Oi, gente, Galinho, eu vou seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. A polícia desarticulou um grupo criminoso responsável por fraudes documentais, grilagem de terras e lavagem de capitais, isso na região de Feira de Santana, na cidade de Feira e em cidades vizinhas ali.
As apurações identificaram, gente, uma estrutura formada por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública. Ficou curioso para saber, né, os detalhes de todo desse esquema, né, que a polícia acabou então desvendando. Então vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo, vou tomar um gole d'água e já eu volto para te contar tudinho. Não sai daí não. Olha aí, já estamos de volta, Avenida CM, aí na sua tela, na tela do 4.1, essa é a nossa cidade, a nossa capital, a capital da Bahia, nossa Salvador. Você que está sintonizando agora no canal 4.1, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Aratu 24 horas, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Esse é o seu noticiário de todas as manhãs, prestação de serviço, segurança pública, política, futebol. Você encontra na emissora do Galinho, que canta a partir de agora de ponta a ponta do nosso estado. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda. E eu vou seguir aqui com notícia, tá, gente? 47 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária foram cumpridos durante a operação na região de Feira de Santana. Os investigados são apontados por fraudes de documentos, grilagem de terras e lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos 12 carros, você está acompanhando inclusive aí nessas fotos, 2 motos, dinheiro em espécie, muito dinheiro, viu? Joias e diversos documentos. Mais de 60 milhões das contas dos suspeitos foram bloqueados pela Justiça. Entenda como funcionava então o esquema. As apurações identificaram uma estrutura formada por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública. O Grupo Minha Bahia mantinha um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos e judiciais com o uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para apropriação clandestina de propriedades. Dá para acreditar? Em alguns casos, por exemplo, houve um emprego de coação, violência e porte ilegal de arma de fogo. A polícia, quando descobriu todo esse esquema, então, realizou uma campanha e conseguiu realizar os mandados de prisões e também de busca e apreensões nesses imóveis da região de Feira de Santana. Inclusive, muitos carros com um valor altíssimo, motocicletas também. Olha aí todo o dinheiro que foi apreendido ao longo dessa operação. Teve essa arma também de fogo, porque a própria polícia disse nas investigações que os criminosos no caso, os integrantes do grupo, usavam armas de fogo para poder realizar coação. Gente, 3 homens foram presos em flagrante. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de animais silvestres. Isso aconteceu na zona rural de Iguaí, no sudoeste baiano, viu? Os envolvidos, eles foram identificados e conduzidos à delegacia. Os pássaros estavam sendo mantidos em cativeiro. Você está acompanhando na imagem comigo, Todos esses animais foram resgatados, foram encaminhados ao centro de triagem de animais silvestres, onde agora passam por um processo de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. Os envolvidos foram autuados com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de uma multa para quem mata, persegue, caça ou utiliza espécies da fauna silvestre. É uma pena que a gente tem, então, que noticiar casos como esse aqui no nosso Aratu 24 horas. Acaba literalmente acabando com todo o nosso meio ambiente, né, gente? O ser humano, ele acaba literalmente com tudo e a gente precisa preservar a natureza, os nossos animais. Eu tenho um recado para você. Hoje tem a Praça Nossa aqui na sua TV Aratu SBT. Quem é você? Hoje, após Ratinho, 2025 tá acabando. Final de ano é só tragédia, bebê. Mas aqui a diversão só tá começando. A vida tem que ser leve, o que tem que ser pesado é os Pix que entram na nossa conta. O banco é lindo, né? E fica mais bonito ainda com a estreia. Eu sou engenheiro, né? Mas pós-graduado em motorista de aplicativo, né? Praça é Nossa. Eu me amarro na Praça Nossa, viu, gente? Quem gosta também da Praça Nossa é Dona Eliana. Aliás,
Um beijo para a senhora, nossa telespectadora assídua aqui do Aratu 24 Horas. Ela trabalha lá na biblioteca da Universidade Católica do Salvador, tá? Dona Eliana, um beijo para a senhora, obrigado pela audiência. A senhora e todo mundo que conecta aqui o televisor todas as manhãs na nossa TV Aratu, no Aratu 24 Horas. Que, aliás, a edição de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, tá, minha Bahia? Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, você acompanha as resenhas do Fala Dani, às 6h30 da noite, com Dani Mazei. Na sequência, tem Aratu Notícias, com ele, Pablo Reis. Até segunda, ó, já tô adiantando, né? Já tô na sexta. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. Um beijo, minha Bahia. I love you. As letrinhas vão começar a subir, ó. Galinho, pode cantar, tá liberado, viu? Fui!